A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, Escola Bíblica Dominical, lição de número 3, as promessas de Deus para a Igreja, quarto trimestre de 2024, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor do nosso Rio Grande do Norte. Lição de número 3, melhor dizendo, as promessas de Deus para a igreja. Leitura bíblica em classe se encontra em 3 livros: Mateus, Marcos e Atos dos Apóstolos. Que assim nos diz a palavra de Deus: Mateus 28, do 18 ao 20, Marcos 16, do 15 ao 18 e Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo número 8. Assim nos diz a palavra de Deus. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, 15 ao 18. E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Leituras correspondentes às promessas de Deus para a igreja, e essas leituras corroboram justamente com essa temática, as promessas de Deus para a igreja, exclusivamente, especialmente, particularmente para a igreja. O texto áureo nos diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus afirmando para Pedro, diante de uma afirmativa que Pedro diz em relação ao Senhor Jesus, que Jesus era e é o Filho de Deus, o Deus vivo. E Jesus elogia Pedro e dizendo, dentro do que ele disse, que disseste bem, quem revelou foi o Espírito Santo, não foi a carne nem o sangue. E essa verdade que Pedro disse, a palavra dele, que é a verdade, ele edificará a igreja dele sobre esta palavra, sobre esta verdade. Não edificando sobre Pedro, mas sim sobre a palavra dele, a verdade que Pedro falou, dizendo que ele era o Filho de Deus, o Deus vivo, baseada em Mateus capítulo 16, versículo número 18, aonde muitos, principalmente o catolicismo, afirma que seria aqui Pedro o porteiro, o chaveiro do céu. Nada a ver. Quem é o porteiro do céu é o Senhor Jesus. E é Ele quem dará boas-vindas à igreja, que assim será arrebatada por Ele. A verdade prática nos diz: as promessas de Deus para a igreja
são gloriosas promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Então, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. E que promessas são essas? Na própria verdade prática, como assim também veremos aqui nos tópicos que desenvolveremos. As promessas de Deus para a igreja gloriosa são vida eterna, que essa é a ímpar promessa, é a principal promessa. 1 João 2:25, o apóstolo do amor declara na primeira carta, dizendo que e é esta a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, promessa de vida eterna, promessa de poder, poder sobre demônios, sobre enfermidades, poder para realmente Deus se glorificar através da igreja, através do seu povo, através dos seus servos. Então, promessas de vida eterna, promessas de poder e principalmente promessas de glorificação, ou seja, de arrebatar, de levar a igreja para ascender eternamente e estar eternamente nos céus com o Senhor Jesus, com Deus Todo-Poderoso. Conforme podemos vermos esta ocorrência em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, onde vai tratar sobre essa glorificação, que é o devido arrebatamento da igreja. Como também podemos vermos em 1 Coríntios, capítulo número 15, e ali por volta dos versículos 52 a seguir, podemos vermos essa realidade da igreja, dos servos de Deus serem glorificados através do devido advento do arrebatamento. Adentrando já os tópicos, nós temos o tópico de número 1. Serei bem sucinto nessa aula de hoje. No tópico número 1, já iremos falar sobre a natureza da promessa de Deus para a igreja. Então, a natureza da promessa de Deus para a igreja, veremos aqui os subtópicos, e principalmente o subtópico número 1, que é a promessa de sinais sobrenaturais. Então, a natureza da promessa de Deus para a igreja, já resumindo, são espirituais, são de ordem espirituais. E no primeiro subtópico nós já podemos vermos aqui a promessa, subtópico 1, a promessa de sinais sobrenaturais, ou seja, no campo espiritual, no campo sobrenatural, que verdadeiramente para atuar neste campo, só Deus concede este poder para realmente ter bom êxito e sobressair-se vitorioso positivamente com a bênção e com a vitória, com o pódio de campeão, porque Deus nos concede, conforme Romanos 8:37, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, se não me escapa da memória, versículo 4 e versículo 5, e esta é a vitória que vence o mundo, ou seja, a matéria, que vence esse físico, justamente pelo fato de estar no espiritual. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo, autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12:2. Então, a promessa de sinais sobrenaturais. Na promessa de sinais sobrenaturais, nós temos que devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam com realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Nas promessas de sinais sobrenaturais,
É porque Deus concedeu promessas para a igreja para realizar realmente nesse campo sobrenatural. Quando podemos vermos, quando Jesus falou em Mateus 28, 18 a 20, o Evangelho de Mateus 18 a 20, 28, 18 a 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos, quando Jesus chamou seus discípulos àquela grande comissão e deu aquela ordem. E que ordem foi esta? Nessa ocasião, 3 palavras resumem a tarefa que ele deu à grande comissão, aos discípulos, à sua igreja. E que tarefa foi essa? Foi quando ele disse: ide, ensinai e batizar. Então, essa é a promessa, essa é a tarefa a ser desenvolvida pela igreja. Ir, ensinar e batizar. Fazer discípulos de todas as nações. Para isso é preciso ensinar. Para isso é preciso ir. Então, nós podemos vermos aqui que verdadeiramente se resume aqui nessas 3 palavras, nesses 3 termos que Jesus utilizou, que nós podemos ver tanto em Marcos 16, como também em Mateus 28, como também em Atos 1. Nas leituras em classe que fizemos, faz essa menção. Então, nós temos aí que, quando ele diz aí, nesse sentido que ele vai trazer lá em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais, Marcos 16, que é especialmente as promessas de ordem sobrenaturais, sinais sobrenaturais, em Marcos 16, a partir do 15, em especial no 17, nós temos uma promessa de que os sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Ou seja, em Marcos 16, uma revelação manifestada pela a própria palavra do Senhor Jesus, transferida à grande comissão, de que verdadeiramente os sinais estariam presentes na vida daqueles que estariam fazendo a grande comissão, o ID, ensinando, batizando. E esses sinais estariam com eles, justamente confirmando a obra que eles estariam a desenvolver. Então, nós podemos vermos que, olha o que em Marcos 16 nos diz de maneira bem clara. Jesus disse: ó, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Sinais sobrenaturais, expulsar demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, são esses sinais sobrenaturais que realmente, de ordem espiritual, foi uma promessa dada de Deus para a igreja. É só a igreja que tem esse poder, tem essa promessa, tem essa peculiaridade. Então, diante disto, que é confirmado, esses sinais ocorrendo como confirmação à obra que é feita pela igreja, a grande comissão, conforme o versículo 17 de Marcos 16, então dessa forma como igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar, aqui é uma observação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Então, esses sinais devem verdadeiramente acompanhar a mensagem da pregação do Evangelho, a mensagem de ensinamento do Evangelho da Palavra de Deus, para que verdadeiramente seja uma confirmação exata de que Deus está agindo mediante o desenvolver da grande tarefa da sua igreja, proclamando o Evangelho, ensinando o Evangelho. Então, a gente podemos ver de maneira bem clara isso. Quando Jesus manda a missão dos 12, em Lucas 9, versículo 2, diz assim: e Jesus enviou os discípulos, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. No versículo anterior, que é o versículo 1, diz: e convocando os seus discípulos, deu-lhes virtudes e poder sobre todos os demônios para curar a enfermidade. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então nós podemos ver essa realidade de que verdadeiramente
quando acontecem os sinais miraculosos, extraordinários, incríveis, no meio da igreja, é sinal de que verdadeiramente Deus está agindo no mundo espiritual. Então, é preciso pregar a palavra de Deus, é preciso ensinar a palavra de Deus, e principalmente esses sinais precisam estar em evidência no meio da igreja para que verdadeiramente até aumente a fé de muitos e aqueles que verdadeiramente ainda não estão na fé possam ser gerados fé neles através dos milagres. Os milagres servem para isso, as curas servem para isso, a expulsão de demônios serve para isso. Para que verdadeiramente seja manifestada essa realidade na vida daqueles que verdadeiramente estão contemplando e possam constatar de que Deus está agindo e assim crerem nele. Subtópico número 2, nós temos a promessa de revestimento de poder. A promessa de revestimento de poder para a igreja é a promessa do batismo no Espírito Santo, que é para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação, além de poder para proclamar a capacitação do Espírito Santo também no forjar como testemunho. Então, o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, tem essa grande utilidade. Que utilidade é essa? De capacitar o crente para que ele transmita as boas novas de salvação. Então, um cristão que verdadeiramente é batizado com o Espírito Santo, ele tem total, ou deve ter, porque esse é o objetivo do batismo com o Espírito Santo, é do cristão ter a capacidade de transmitir as boas novas com poder, com ousadia, com sabedoria, com intrepidez, de transmitir as boas novas verdadeiramente com o sentido real e absoluto a qual realmente foi escrito. Então, um cristão que verdadeiramente é batizado com o Espírito Santo e prega a palavra de Deus, com certeza ele vai ser um bom mensageiro, ele vai ser um bom pregador, e principalmente será um pregador, será um mensageiro ou mensageira que verdadeiramente transmite as boas novas com propriedade. Quando Jesus disse aos discípulos, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ou seja, o revestimento de poder, ele diz, e ser-me-eis minhas testemunhas. Ou seja, além dele transmitir as boas novas com coragem, ousadia, intrepidez, com sabedoria, com intelectualidade, com conhecimento, com sentido bíblico, da inspiração bíblica, ele também não somente transmitirá, mas também ele será uma testemunha. Aqui há dois pontos que um depende do outro, porque o batismo com o Espírito Santo torna o cristão verdadeiramente, podemos aqui declarar, um pregador, um ensinador, um pregador do Evangelho. E em segundo ponto, torna ele uma testemunha fiel, não é falsa, é fiel. Porque o revestimento do poder, o batismo com o Espírito Santo, não vem sobre aqueles somente para eles falarem línguas e só. Falar línguas é apenas a evidência. Agora, se o cristão somente fala a língua, mas não fala as boas novas, não passa daquilo, daquele mimimi, daquele ai, 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 ui, 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 daquele oba, oba, daquele beabá, é preciso rever esse conceito, porque o conceito bíblico de revestimento de poder na vida de um crente é mais do que falar línguas. É mais do que falar
línguas estranhas. É falar com ousadia. É falar destemido a palavra de Deus. Ainda que diante de tribunos, de magistrados. Pedro estava 5:29 de Atos dos Apóstolos, diante dos magistrados, diante dos tribunos, diante dos religiosos, diante do sinédrio. Tribunal. E Pedro foi instigado a deixar de anunciar o evangelho. Mas Pedro disse: importa-nos obedecermos a Deus e não aos homens. Ou seja, a capacitação, o revestimento de poder na vida de Pedro foi para que ele transmitisse com ousadia o evangelho, ainda que viesse comprometer a sua vida. Paulo, quando vai falar aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo diz que eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho de Cristo é poder e salvação para todo aquele que crê. Paulo a Timóteo, capítulo número 1, versículo número 12, se não me foge a memória. 1 Timóteo, capítulo número 1, versículo número 12 de 1 Timóteo, deixa eu conferir. Paulo diz mesmo assim: por cuja causa padeço. Padeço o quê? O evangelho. Sofro o evangelho. Por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, ou seja, guardar a minha vida. Então, a capacitação, o revestimento de poder, subtópico número 1, a promessa do revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo na vida do crente, capacita ele a transmitir as boas novas sem temor. E 2, ele ser uma testemunha. Ser uma testemunha. Ser uma testemunha é que verdadeiramente ele é testemunha deste poder que ele transmite. Ele é testemunha da experiência com o Salvador. Ele é testemunha de que verdadeiramente Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Porque existem testemunhas falsas, mas aqui é testemunhas fiéis, testemunhas verdadeiras. Cristo, quando disse que a igreja receberia o batismo com o Espírito Santo, os crentes receberiam o batismo com o Espírito Santo, eles teriam a ousadia para pregar o evangelho e eles seriam testemunhas. Ou seja, eles estariam arriscando até as suas próprias vidas, mas em testemunho de Cristo. João, capítulo 1 de Apocalipse, o João do Apocalipse, ele disse que estava lá na ilha de Patmos por causa do testemunho que ele dava, que ele era. João, capítulo número 1, deixa-me conferir, ver se eu encontro. Caso não encontre, fico devendo. Mas está no capítulo 1 de Apocalipse. Rapidinho aqui, para ver se eu consigo encontrar. Apocalipse, capítulo número 1. Capítulo número 1. Capítulo número 1, versículo número 9 de Apocalipse, João diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, ou seja, por causa do evangelho, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, olha João dizendo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, que ele dava. Por isso que ele foi ilhado, colocado naquela ilha realmente deserta, com feras, ilha realmente para ele morrer lá, por causa da testemunha que ele era
e de testemunhar sobre Jesus Cristo por causa da palavra que ele pregava com ousadia, foi que ele foi para aquela ilha. Apocalipse 1 e 9. Então nós temos aí que a promessa de revestimento de poder é a promessa do batismo do Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas. Se não transmite ainda, sendo batizado, as boas novas com eloquência, com veemência, com ousadia, com intrepidez, com sabedoria, conforme as Escrituras, está a desejar. Então, além de ter essa capacitação para transmitir as boas novas do Evangelho, recebe o poder para proclamar e verdadeiramente ser essa testemunha de Jesus Cristo, como João mesmo declarou 1:9 de Apocalipse. Então, portanto, estamos diante de uma promessa de o revestimento de poder, é uma promessa de capacitação espiritual. O revestimento de poder é uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização, para proclamar. Quando falamos de evangelização, não significa simplesmente ir a um evangelismo. Não significa simplesmente estar num grupo evangelístico, fazer parte do departamento evangelístico. Não significa isso. Significa verdadeiramente estar capacitado para a capacitação espiritual para a evangelização. Ou seja, para você estar até mesmo individualmente mais com a capacitação de transmitir as boas novas. Filipe estava sozinho com o eunuco, porque ele tinha capacitação espiritual para a evangelização. Pedro estava diante de muitos tribunos, como também diante de milhares, mas ele estava com a capacitação espiritual para a evangelização. Por quê? Porque estava revestido de poder, revestido do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Então é preciso esse revestimento. É importantíssimo esse revestimento. Não é importantíssimo como é defendido por muitos líderes, simplesmente para ficar a barulheira do falar línguas em um culto, que não é isto que a palavra de Deus recomenda. A palavra de Deus não recomenda isso. Só para barulheira? Não. A palavra de Deus não recomenda isso. A palavra de Deus não dá vazão para isso, mas a palavra de Deus dá vazão para que verdadeiramente a gente possamos sermos testemunhas. Anunciar as virtudes, ou seja, o poder. Anunciar a palavra. Quando se fala da virtude, está falando do poder da palavra e do poder que a palavra manifesta. Terceiro subtópico. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. Então, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Então, promessas espirituais para uma instituição espiritual, ou seja, promessas espirituais, porque as promessas são de natureza espiritual para a igreja? Porque a igreja, ela é uma instituição espiritual. Ela não é uma instituição, uma organização terrena. A igreja é uma instituição espiritual. De tal forma que, quando Jesus falou para Pedro, lá diante da confissão, Mateus 16, a partir do 18, ele disse que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja dele. Então, as promessas espirituais são para a instituição espiritual, que é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo é aqueles que são chamados do lamaçal do pecado, do mundo de pecado, para agora viver uma vida separada exclusivamente para Deus, aonde Deus é a cabeça deste corpo. Cristo é a cabeça deste corpo, que é a igreja.
Então, nós podemos vermos que essa instituição é a igreja. A natureza das promessas para a igreja, ela é de ordem prioritariamente espiritual. Nós temos que a igreja, essa instituição espiritual, uma instituição espiritual, que é a igreja, ela tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. E que promessas que comprovam, confirmam que a igreja é uma instituição espiritual. As promessas é como a gente já vimos aí, Marcos 16, 18 a 20. A igreja expulsa demônio, a igreja cura enfermos, a igreja verdadeiramente inibe o mal na vida de uma pessoa, a igreja beneficia uma pessoa, trazendo ela de toda uma vida de escravidão para uma vida de libertação. É a igreja que faz isso. É a igreja que faz isso. A igreja, ela é tão importante quanto um hospital que cuida de um doente, que sara um doente. A igreja sara, a igreja cura o doente espiritual. Aquele que está doente para ir para o inferno e sara ele para ir para a vida eterna, para o céu. Então a igreja é tão importante quanto um hospital. E até mais importante do que um hospital. Porque o hospital só cuida do corpo, mas a igreja cuida de todo um ser, corpo, alma e espírito, tricotomicamente. A igreja cuida do corpo, a igreja cuida da alma, a igreja cuida do espírito. A igreja transforma. Assim como Jesus transformou um homem lá endemoniado em Marcos 5, Jesus também nos dias de hoje cuida do mesmo jeito. Através da sua igreja amada, que ele se entregou por ela. Por essa igreja. Efésios capítulo 5, a partir do versículo número 23 e 24. Então nós podemos vermos que essa instituição espiritual tem promessas espirituais que só ela executa. Só ela executa, a igreja de Deus. Então nós vimos aí a natureza das promessas de Deus para a igreja são espirituais. Tópico número 1. Tópico número 2, as promessas de Deus para a igreja. As promessas de Deus para a igreja são, classificaremos aqui 3. A promessa de vida eterna. Então, das muitas promessas que Deus deu para a igreja, a principal dela é a de vida eterna. Não existe promessa mais gloriosa, mais maravilhosa, mais valiosa para a igreja do que a de vida eterna. Então, a promessa de vida eterna, subtópico número 1, conforme podemos vermos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a de vida eterna. A salvação em Jesus Cristo. Então, a principal promessa de Deus para a igreja é a promessa de vida eterna. Repito, João 2:25, primeira carta, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A igreja tem vida eterna para ela. Ela vai viver eternamente com o Senhor Deus. Para isso, é preciso que a igreja esteja dentro daquilo que ele estabeleceu, crendo fielmente nele. Desculpe. Subtópico número 2. No subtópico número 2, nós temos promessa de poder. Está sendo um pouco redundante aqui, conforme o tópico anterior. Então, promessa de poder. Então, essa promessa foi feita, essa promessa de poder,
que é uma promessa para a igreja, são promessas para a igreja, promessa de vida eterna, promessa de poder. Então, essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, conforme capítulo 1, versículo 5 e versículo 8. Quando Jesus ele disse para com os discípulos, Atos capítulo número 1, versículo 5 e versículo número 8. Nos diz assim no versículo 5: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Jesus estava no Monte das Oliveiras para subir para o céu e agora estava dando seus últimos ensinamentos para os discípulos, já prestes a subir para o céu. E ele diz: olha, vocês serão batizados. Porque, na verdade, João batizou com água. Porque João batizou, João Batista, mas vocês não serão batizados simplesmente com água, mas serão batizados com o Espírito Santo. Ou seja, com o revestimento de poder. E Jesus deixou bem claro, não muito depois desse dia. Então, os discípulos que estavam ali e foram para Jerusalém, conforme a ordem de Jesus, eles foram batizados realmente não muito tempo depois. Não muito tempo depois. Então, Jesus ele foi assunto aos céus. Jesus ressuscitou, passou ainda 40 dias aqui na terra, depois que ressuscitou, para depois ir para o céu. Quando Jesus vai, os discípulos vão para Jerusalém, então os discípulos passam mais ou menos ali uma média de 10 dias, então somando tudo, ou seja, deu o quê? 50 dias da ascensão de Jesus aos céus até o dia do cumprimento da promessa de revestimento de poder, 10 dias. 10 dias. Então, conforme Jesus disse, não muito depois desse dia, versículo número 8, ele vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, essa promessa se cumpriu. A promessa de poder. E os discípulos receberam esse poder sobre eles. E operaram milagres extraordinários através da sombra, através de aventais, lenços que saiu de si. E outros mais milagres extraordinários. Por quê? Porque o poder de Deus estava sobre eles. Então, promessa de poder. Então, foi prometida em Atos capítulo 1 e experimentada naquele tempo mesmo. Os discípulos receberam esse revestimento de poder e foi experimentado esse poder naquele mesmo tempo, naquele tempo mesmo, naquele período, naquela época. Olha só, Paulo no capítulo 19 aqui coloca as mãos sobre os discípulos que não conheciam o batismo com o Espírito Santo, colocou as mãos sobre os discípulos e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículo número 6. Bem pertinho aqui, Atos 19, versículo número 6. Olha Paulo. E impondo-lhe Paulo as mãos sobre os discípulos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Não é coisa demorada, não. Não é botar um louvor, não botar um louvor como acontece hoje, e passa lá 1 hora, e passa lá 2 horas, e passa lá. Paulo colocou as mãos sobre eles, sobre a cabeça deles, logicamente, e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Falaram línguas a partir daquele momento e começaram, além de falar línguas, profetizar. Profetizar. Ou seja, se já eram discípulos, se tornaram mais discípulos ainda. Se já eram testemunhas, se tornaram mais testemunhas ainda. E agora com a ousadia de transmitir as boas novas. Porque o poder estava sobre eles, o revestimento de poder. Então, o mesmo Senhor que batizou
naquele tempo, em Atos dos Apóstolos, ainda batiza hoje. Terceiro subtópico, a promessa da glorificação do nosso corpo. A promessa de glorificação do nosso corpo. Essa promessa de glorificação do nosso corpo, ela vai ocorrer mediante o arrebatamento da igreja. Jesus vem, os céus se abrem, Jesus vem, conforme 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, e os céus se abrem, Jesus aparece nos céus, não visível a olho nu para o mundo ver, e chama dos quatro cantos da terra, aonde estiver os seus, desde o início da humanidade até o presente momento, estes serão ressuscitados, porque morreram, então serão ressuscitados, transformados em um corpo glorioso igual ao de Jesus, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 19 e versículo 20, principalmente o versículo 19, e aí será arrebatado, ressuscitado, transformado e arrebatado ao encontrar o Senhor nos ares. E aquele que está vivo não precisa ressuscitar, apenas será transformado, porque já está vivo, então Jesus veio, ele está vivo, então vai ser apenas transformado em um corpo igual ao de Jesus, conforme os que ressuscitaram foram transformados num corpo igual ao de Jesus, com o corpo glorioso. Então os vivos também serão transformados e também ascenderão, subirão, serão elevados até os céus, encontrando Jesus nos ares, e assim para sempre estando com o Senhor. Em João 14, Jesus ensinando os discípulos, versículo 1, 2 e 3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus vem para os levar, nos levar. João 14, 3. Isso é mediante arrebatamento da sua igreja. Então a promessa de glorificação é esta. Em Atos 1, quando Jesus está subindo para os céus e ensinando os discípulos, mandando eles ficarem em Jerusalém, dizendo que eles receberiam a promessa do Espírito Santo. Então nós podemos vermos em Atos 1 que também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Quando os anjos aparecem para com os discípulos que ali estão, Jesus já tinha subido e eles olhando, e agora os anjos aparecem e dizem para eles, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Ou seja, Jesus subiu, vocês ainda estão olhando, porque eu estava olhando para o céu. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, ou seja, já chegou no céu, esse mesmo Jesus, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste. E Atos 1 e 11. Então a promessa também está aqui. E essa promessa é a promessa do arrebatamento, é a promessa da glorificação. Arrebatamento, porque vai ter uma glorificação. Glorificação para arrebatamento. Arrebatamento e glorificação. Então nós temos aí que verdadeiramente essa promessa vai se cumprir. E quem tem essa esperança, 1 João 3:2. Purifique-se a si mesmo, santifique, conserve a sua vida, viva pela palavra de Deus, viva uma vida de santidade, não deixe o pecado tomar conta de si, mas viva uma vida inteiramente voltada para Deus. De maneira que 1 Tessalonicenses 5:23, e todo o vosso corpo, e alma, e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para o dia da vida do Senhor. Como? Através da santificação. Seja santificado em tudo, nós, corpo, alma e espírito. Então, partindo para o tópico número 3, nós temos aí condições para viver as promessas de Deus. Para a igreja viver essas promessas de Deus,
como estamos vendo na temática, as promessas de Deus para a igreja, então no tópico 3 nós temos aqui condições para viver as promessas de Deus. E a primeira condição para viver as promessas de Deus é preciso crer. Sem crer não dá para viver as promessas de Deus. A Bíblia mostra a Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Abraão recebeu essa promessa. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça, conforme Gênesis 21, e versículo número 5. Só que em Romanos, capítulo 4, versículo número 3, citei essa referência semana passada, me referi até a Hebreus que citava, mas na verdade é em Romanos, porque assim diz a Escritura: creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Então nós temos aqui que verdadeiramente Abraão abraçou a promessa. Abraão abraçou a promessa como? Crendo na promessa. Então, para se viver as promessas de Deus, inicialmente é preciso crer. Esse crer é acreditar relacionado a obedecer. Não é crer simplesmente acreditando e pronto, cruzando os braços. Crer obedecendo. Quando Deus fez a promessa para Abraão, Abraão creu, mas para Abraão crer significou ele sair do meio dos seus, sair da sua cidade, sair do meio da sua família, sair e ir para onde Deus estava ali orientando, designando, conduzindo. E assim ele abraçou as promessas de Deus, vivendo elas. Então, segunda condição para viver as promessas de Deus. A primeira é crer, a segunda é ser fiel. Há muitas das pessoas que querem viver as promessas de Deus. Querem viver as promessas de Deus, porém não são fiéis a Deus. Como se viver as promessas de Deus sem ser fiel a Deus? Como se ver as promessas de Deus se cumprir sobre as nossas vidas sem ser fiel a Deus? Jamais as promessas de Deus serão vivenciadas sem que venhamos termos fidelidade para com Ele. Existem promessas que são incondicionais, mas estamos falando aqui de promessas condicionais, ou seja, para que se cumpra na vida de um grupo de pessoas, de uma nação, na vida de um povo ou na vida de uma pessoa, é preciso que esta pessoa se enquadre naquilo que Deus estabeleceu, naquilo que Deus mandou como diretrizes para que se observasse e colocasse em práticas. Então é preciso condições, e a condição é ser fiel. A condição é ser fiel. Tenho até um hino que compus, tá? Aqui no meu canal, você pode conferir. O nome do hino é Suporta. E tem a parte do hino, que é o coro, que nos diz a seguinte frase, que Deus irá fazer o impossível por você. Basta você fazer o que é seu dever. Aí Deus fará por você. Então, se a gente quisermos que Deus faça as promessas de Deus, dele, se cumprir sobre as nossas vidas, precisamos fazermos a nossa parte. Uma vez que nós fazemos a nossa parte, aí Deus garante a dele. Ou seja, viveremos aquilo que Deus prometeu. Em Hebreus capítulo número 10, versículo número 23, se não me escapa da memória, Hebreus capítulo 10, versículo número 23, deixa-me conferir.
diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha só, quem foi que prometeu? Deus. E se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Jeremias 1:12, Deus garantiu para Jeremias dizendo que ele velava para cumprir com a sua palavra. Ou seja, Deus garante cumprir com o que ele prometeu. Números capítulo 19, versículo número 23, a Bíblia nos diz que se Deus disse, ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele com certeza realizará. Parafraseando Números 23 e 19 e 23. Em Hebreus ainda, capítulo 4, versículo 14, vejamos o que diz. 4 e 14 de Hebreus, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmes a nossa confissão. Ou seja, não desacredite, porque nós temos um sumo sacerdote. Diferente do humano. Ele se compadece de nós. Então é preciso ser fiel. A segunda condição para viver as promessas de Deus é ser fiel. Não importa o tempo que passe. Sejamos fiéis. Não importa o tempo que passe. Nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, mesmo sem saber que era a obra da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, os filhos, a saúde. Ele manteve-se fiel. Então é preciso ser fiel. E não importa o que passe. Não importa o que venha a passar. Não importa o tempo que passe diante do que verdadeiramente seja a adversidade sobre nossas vidas. Mas sejamos fiéis ao Senhor, nosso Deus. Assim como Jó perdeu a saúde, perdeu os filhos, 10, perdeu sua riqueza. Mas ele se manteve fiel e Deus obrou maravilhas na vida dele. 1:21, manteve-se fiel, ele perdeu tudo. 1:21 de Jó. Mas mesmo ele perdendo tudo, mas ele não perdeu sua fidelidade, ele não perdeu a sua confiança, ele não perdeu a sua fé em Deus, ele não perdeu a sua esperança. 1:21 de Jó, declarou Jó o seguinte: e disse Jó, no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, em nada ele atribuiu a Deus falta, mas ele continuou fiel ao Deus Todo-Poderoso. Então, que sejamos como Jó. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mateus 23:24, capítulo 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que for fiel até o fim. Lucas 19:21. Deixa-me conferir. Lucas 19:21 de Lucas. Ou é 21:19 ou é 19:21? 19:21 de Lucas. Não é, mas deixa eu ver 21:19. 21:19. Diz assim: na vossa paciência ou fidelidade, possuís as vossas almas. Então, é mediante a fidelidade que ganharemos, possuiremos as nossas almas, ou a nossa salvação, ou a vida eterna, que é uma promessa de Deus com condição
para aqueles que se dispõem ali a obedecer. Terceira e última condição. A primeira condição para viver as promessas de Deus é crer. A segunda é ser fiel. E a terceira é preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. É preciso essa condição essencial, indispensável, intrínseca sobre a vida do seu povo, sobre a vida da sua igreja, para que Deus cumpra suas promessas na vida dela. Promessa de ser com ela, promessa de dar poder, promessa de confirmar a obra para a glorificação do seu santo nome. Então é preciso obedecer. A ordem era clara para os discípulos. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, conforme Lucas 24:49. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. É melhor obedecer do que oferecer sacrifício. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediências. Deus quer que lhe obedeça. Deus não quer religiosidade, Deus quer crença fiel e verdadeira. Deus quer obediência a Ele. Deus não quer superstição, Deus quer crença nele, Deus quer obediência a Ele. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. 1 Samuel 15:22. Deus mandou Saul exterminar, mas ele não exterminou. Até mesmo o rei poupou a vida de muitos, até de animais, e do rei também. E Deus não tinha mandado isso. Deus mandou exterminar. E ele preferiu sacrificar do que obedecer. E recebeu essa frase, que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer, conforme está nos Salmos, do que oferecer sacrifícios de tolo. Na verdade, é Eclesiastes capítulo número 5, e versículo número 1. É melhor obedecer do que oferecer sacrifícios de tolos. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. É tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. É preciso obedecer. Então, resumindo, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. São promessas de vida eterna, são promessas de poder, são promessas de glorificação. E para se obter essas promessas, tem essas condições que vimos agora. É preciso crer, é preciso ser fiel, é preciso obedecer a Deus. Caso contrário, não desfrutará. Que Deus abençoe a você e sua casa, em o nome de Jesus. Aqui encerramos a nossa aula. Publico essas aulas toda semana, toda sexta-feira, da sexta para o sábado. E essa aula é realizada toda quarta-feira na nossa Assembleia de Deus aqui em Serra Pelada, a partir das 19 horas. Você e sua casa são nossos convidados. Se puder, curta, comente, compartilhe, ou principalmente para fortalecer o canal e você receber as publicações em primeira mão, instantaneamente, inscreva-se no canal, se for do seu agrado. Deus abençoe, se você ficou até o fim. Que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até mais, uma ótima noite.
as promessas de Deus.